Em primeiro lugar, queria agradecer profundamente a presença de vocês. Tantos rostos conhecidos, estava comentando agora aqui com a Camila, pelo menos uns 50%, talvez mais. Nem começou ainda, vamos entrando. Já foram meus alunos, no final isso é um bom sinal, né? No final isso é um bom sinal. Segunda questão, eu queria pedir desculpa pela minha voz, porque não sei o quanto isso é psicossomático, do nervoso de me lançar numa coisa diferente, ou quanto é a fuligem, ou quanto é só sem vergonhice mesmo. Mas, de fato, a minha voz está em recuperação. Era o meu pânico, porque até sexta-feira eu estava sem voz nenhuma. E eu falei, não tem desespero maior para um professor do que ficar sem voz. E aí, graças a vários amigos aí, várias discussões, acabou me metendo numa batelada de remédio. E eu tô meio emboletado hoje aqui. Mas no final ajuda, porque acalma um pouco, tranquiliza. Bom, pessoal, começando um pouco de brincadeira para a gente descontrair, eu queria tratar um tema que no final para mim tem sido muito presente nos últimos anos. Quem acompanhou um pouco a minha história sabe que eu empreendo no mundo de tecnologia desde 1990. E antes disso, tive uma carreira muito, vamos dizer assim, variada. Então, desde atleta profissional, que foi meu primeiro emprego com 15 anos, primeira grana que me levou a chegar para meu pai e dizer adeus mesada, né? E depois as coisas foram andando, trabalhei em grandes companhias, Gerdau, Álvaros, e acabei entrando numa empresinha bem pequenininha na época. E muito rápido entendi que aquela estrada ali era para mim. Fazendo a história longa, curta, né, eu fiquei nessa empresa 27 anos, 23 anos, até 2017. E esses caras são grandes amigos, tive reunião com eles ainda hoje, como parceria para essa escola de gestão que a gente está lançando hoje. E aprendi muitas coisas ali. Então a gente saiu de uma empresa que no total tinha 12 pessoas e quando eu saí tinha 1.600. Então a gente, um negócio todo baseado em serviço, baseado em pessoas, nos deu uma escola, um aprendizado incomensurável. Eu, como era o sócio solteiro, eu viajei o Brasil inteiro abrindo as novas unidades. Então abri Curitiba, abri Brasília, depois reforço em São Paulo. Então essas coisas todas trouxeram para mim muita experiência no começar do zero. Então em 2017 a gente separou os caminhos, eu comecei uma outra carreira, tive um luto gigante, e eu gosto de contar essa história porque no final eu acabei entendendo que essa era uma passagem que me é natural, que é continuamente se reinventar. Então, naquela época, eu e meu sócio tivemos uma diferença de visão de como conduzir a companhia para frente, e eu decidi que era o momento de eu ir embora. Não foi eu que decidi, né? A gente decidiu que daquele jeito não tinha mais como a gente ser sócio. E ali eu tive um luto sério, porque o empreendedor, eu vejo que tem muitos empreendedores, seja na sua empresa, seja a empresa de um outro empreendedor, geram uma identidade entre si e o negócio, ao ponto de não ter mais diferenciação entre quem sou eu e quem é o negócio. Tem uma simbiose gigante. E eu vivi isso de um modo estranho, porque pela primeira vez, aquela minha contraparte que também era igual a mim não tinha mais. E eu me vi numa segunda-feira, desempresário. Não sei agora quem sou eu. Se eu e aquela empresa éramos a mesma coisa, agora que não tem a empresa, quem sou eu? Então foi uma crise dura,
que durou uns quase 2 anos. Tive uma primeira noção de dizer, cara, eu vou mostrar que o meu modo de fazer era que estava correto. Tolice. Rapidamente eu consegui superar essa passagem e me dei conta que pela primeira vez na vida, eu já era aí seus 47 anos, eu tinha relacionamento, experiência, tempo e pela primeira vez na vida também até um pouquinho de dinheiro. Então, assim, cara, não é que é uma situação ruim na vida de um cidadão ter contato, experiência, relacionamento, tempo e também um dinheiro. E aí comecei a repensar, inventar. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos montar 2 fundos de investimento e vamos trabalhar com startups. E ali eu comecei. 2018, foi minha primeira empresa investida. E eu cheguei a um grupo aí, depois investindo direto e investindo através dos fundos, chegamos a 27 empresas investidas. E aí a gente entende o tamanho da prepotência no ser humano. Porque ninguém consegue se envolver seriamente com 27 coisas diferentes. Então, tive que fazer mais uma reinvenção. Cara, onde é que eu vou entrar pessoalmente? E aí selecionei 5 empresas para entrar pessoalmente. Mas, nesse período, quando eu saí da antiga empresa, do Grupo Meta, e comecei uma carreira solo, eu reativei a minha empresa de consultoria, a Capo Lavoro, e trabalhei em inúmeros projetos de empresas de tudo que é segmento. Opa, tinha uma outra coisa ali no meio, não, tu tirou, né? De tudo que é segmento: indústria, serviço, comércio, serviços sociais, de tudo que é tipo. De lá para cá são mais ou menos uns 40 e poucos projetos trabalhando em nível estratégico com empreendedores e com seus líderes de empresa. E aí esse negócio foi me trazendo uma bagagem de diversos segmentos, mas começou a martelar uma coisa em mim. Cara, o problema é basicamente o mesmo. Eu via esse problema nas empresas de startups começando, via esse problema em grandes companhias já estabilizadas, faturando centenas de milhões de reais. E esse negócio começou a me incomodar. Nesse meio tempo, sempre dando aula no Recanto Maestro, na Faculdade Antônio Meneghetti. Nesse meio tempo, acabei envolvendo com um projeto uma vinícola, que hoje vira vamos dizer assim, um hobby saboroso, ainda caro, mas saboroso. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele me disse assim: as pessoas escolhem perder dinheiro de muitas maneiras. Um tem carro, outro tem moto, outro tem barco, outro tem tomar cerveja, e tu escolheu tomar vinho. Eu falei, cara, é isso aí. São várias maneiras da gente fazer despesa. Mas essa visão plural trouxe uma clareza para algumas questões. Indubitavelmente, o problema principal é, afinal de contas, no que a gente é o melhor? Essa pergunta eu me fiz a primeira vez quando era criança. Tenho aqui 2 amigos de infância, pelo menos 2, né, que conheceram os meus pais. E uma vez o Wesley, de 8 anos, perguntou para o seu pai: pai, o que dá mais dinheiro? É ser maestro ou é ser bombeiro? E aí o pai me olhou com aqueles olhos tranquilos e falou assim: meu filho, o que dá muito dinheiro é ser o melhor. Não interessa o que tu for fazer. Se tu for o melhor, tu vai ganhar muito dinheiro. Tá? Essa informação ficou ali, plantada na cabeça daquele menino. Passaram-se o tempo, isso entrou no esporte, isso entrou nas empresas. E aí, quando eu entro num negócio para a gente discutir evolução de desempenho, para a gente discutir formação de pessoas,
me dá essa agonia, porque não é claro para todo mundo a mesma coisa. Eu estou acostumado a ver. Tem aqui dois grandes amigos, o Lucas e o Eduardo, né? Eles foram uma das primeiras empresas que acreditou no meu trabalho lá em 2018. Né? E eles têm uma posição empresarial muito séria, que é o atendimento, soluções imobiliárias para o alto padrão. E aí, essa frase, o alto padrão, cada pessoa que eu perguntava tinha uma resposta diferente. Então, mas o que é o alto padrão? Então, é um pequeno exemplo, né? Porque quando a gente fala do mercado imobiliário, o alto padrão pode ser apartamentos com elevado nível de acabamento, pode ser zonas muito caras, pode ser também o cliente que tem muito dinheiro, pode ser oportunidades específicas de investimento, onde o retorno é muito alto. Então, tu começa a discutir esse mundo e ele é infinito. Infinito. Dentro dos negócios de todo mundo, eu tenho notado essa dificuldade. Eu vou dar um exemplo da minha vinícola. A gente, em 2017, fevereiro, decidiu comprar uma vinícola. Eu estava em casa, fazendo meu almoço, tranquilo. Entra hoje meu sócio gritando, diz assim: nós não podemos deixar isso acontecer. Deixar o que acontecer, criatura? Não, tem uma pessoa que quer comprar a vinícola aqui na frente. E essa pessoa nós não podemos deixar comprar. E eu já tinha sido ofertada essa vinícola para mim há 6 anos. Já 6 anos, todos os anos bati em mim: compra a vinícola, tu adora vinho, compra a vinícola. E eu, cara, não é para mim. Eu adoro vinho, eu sou tomador de vinho, eu sou produtor de vinho. E quando ele falou: não, mas essa pessoa vai fazer aqui, não. Assim não. Então compramos nós. E decidimos comprar a vinícola. Negociamos, fomos lá, veio um estoque de vinho. Nós nos olhamos assim: cara, eu não sou produtor de vinho, tu não é produtor de vinho, não entendo nada de uva, não entendo nada de agricultura, eu sou um cara de tecnologia, sou só um chato que toma vinho caro. Então, cara, como é que vamos transformar isso num negócio? Aí nós fomos lá olhar uma indústria pequenininha, um parreiral pequenininho. Mas quando a gente provou o vinho, nós nos olhamos seriamente, 2 banquinhos, 2 taças e umas 20 mil garrafas de vinho. Fomos pegando uma de cada, abrindo, destapando as garrafas, tomando. E, cara, mas isso é bom. Só um pouquinho, pode parar, isso aqui é sério. Não, isso aqui é bom. Não, isso aqui é só esses 2 aqui, vamos pegar aquele outro ali. Não, mas é bom também. Tá naqueles espumantes ali, 5 mil garrafas de espumante. Mas é bom. Cara, mas isso é diferente. Mas isso é bom. Aí nos iluminamos e vamos para cima. E aí, planejamento estratégico da empresa. Eu, consultor. Né? Fazer planejamento estratégico com 2 sócios que não tinham nem sabia de nada, queriam tomar vinho, queriam fazer. Não, vamos botar mais parreira. Vamos fazer um planejamento. Vamos organizar melhor a nossa estratégia para crescer a empresa. Aí fizemos conta, era prejuízo certo em qualquer oportunidade, qualquer conta. Prejuízo certo. A discussão era o tamanho do prejuízo. Sobrar dinheiro, nem de jeito nenhum. Aí nós olhamos assim e falei: cara, eu me nego. Uma pessoa como eu não pode participar de um negócio que dá prejuízo. Eu perco tudo que eu acredito na minha vida. Eu tenho quase 50 anos, não dá para começar uma coisa agora velho que dá prejuízo. Então a primeira coisa que a gente fez, dobrou o parreiral. Tivemos que tomar uma decisão. Que personalidade nós vamos dar para os vinhos? Resposta fácil. Aqui já tem. Vamos reforçar o que já existe. Tá bom, definido isso aí, dobramos o parreiral. Depois, como é que nós vamos vender isso aí, cara? Nós temos que ter um lugar para vender. Então, a primeira coisa que a gente fez foi 2 despesas. Duplicamos o parreiral e compramos a casa do vizinho. Lindeira, para fazer uma loja e fazer um espaço de recebimento. E aí, olhamos com todos os novos cálculos, também não dava dinheiro.
E nós dizemos o seguinte, cara, se a gente for vender vinho, a gente está morto. Nosso negócio não é vender vinho. E aí eu trago então esse exemplo para vocês. Muitos aqui, graças a Deus, já tiveram lá no meu espaço, na Domus Meyer, no nosso garden, já tomaram nossos vinhos. Talvez eles saibam a resposta. Mas qual vocês acham que é o core business deste negócio, Vinícola Domus Meyer? Força! Não mordo e não faço pergunta difícil. Isso é barbada, vamos lá. Qual você... Oi? Relacionamento. Relacionamento, foi o Fernando que falou, né? Tá, temos uma dica. Experiência. Experiência. Ah, ela trabalhou no nosso marketing. A gente entendeu que a gente nunca ia fazer nada vendendo vinho. Então o nosso core business é uma experiência de valor através do vinho. Quando se bota esse core business, tudo clareia. Se eu preciso vender uma experiência, como é o espaço? Bonito, aconchegante, aberto, convidativo. Como é o horário de funcionamento? Cara, ele tem que estar aberto. Não pode ser por hora marcada. Que experiência é essa? Na nossa visão, tinha que ter um grande contato com a natureza. Tinha que ser um prazer. A pessoa tinha que querer ir para lá e também tomar vinho. Então, o nosso core business não é produzir vinho, embora todo o meu empenho seja para produzir vinho. Agora, para isso, eu precisei formar um time que gosta de gente. Não me adianta ter ultracrânios de alta tecnologia, que conhece tudo de parreira, que não gosta de gente. As minhas pessoas precisam gostar e se reconhecer atendendo bem. Precisa ser feliz com o sorriso daquele cara que veio nos visitar. É um genuíno interesse no bem-estar daquela criatura que está ali nos prestigiando com a presença dela. Quando a gente fala de uma experiência, não pode ter, por exemplo, um banheiro mau. Eu estou enlouquecido porque deu infiltração no banheiro e eu quero mandar arrumar, isso tem que esperar secar. Mas tem que arrumar, mas tem que esperar secar. Porque não pode entrar no banheiro e ter mofo. Reduz a experiência. Não pode a pessoa chegar lá e não funcionar uma boa internet. Porque hoje todo mundo quer estar conectado. Não pode chegar lá, por exemplo, e não ter um kit de primeiros socorros. Esses dias uma criança se atirou de cima do balcão e abriu um talho na cabeça. Então, quando a gente clareou que o nosso negócio não é vender vinho, eu não sou uma loja de vinho. Eu tenho até uma loja de vinho. Mas eu vendo uma experiência. Então, o atendimento por telefone tem que ser de um jeito. O atendimento por WhatsApp tem que ser de um jeito. O espaço tem que estar de um jeito. Porque senão essa experiência não acontece. Então, tudo que a gente montou foi para poder vender uma experiência. E o que acontece? As pessoas vão para lá e passam um tempo enorme lá. Eu estou calibrando agora o valor. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Agora veio o inverno. É frio, anoitece cedo, é úmido. Como é que eu vou garantir uma experiência para uma criatura a céu aberto, às 6 horas da tarde, com 8 graus? É difícil. Mas daí o que a gente fez? Pelego na cadeira, mantinha no colo e uma lareira móvel. Se gera um microclima bonito e as pessoas não vão embora. Esse dia eu estive lá, eu estava apavorado com as minhas pessoas, porque era 8h30 da noite. Eles estavam batendo queixo, 6 graus e o jardim cheio. Todo mundo faceiro, tomando vinho, tomaram um porrão.
Aí depois me dei conta que é o seguinte, cara, eu não posso deixar essas criaturas sair dirigindo. Aí nós pegamos a nossa van, dissemos o seguinte, cara, amanhã vocês vêm buscar os carros, a nossa van vai levar vocês agora. E nós pegamos a van e levamos as pessoas embora. Porque não tinha como deixar sair aquelas criaturas trocando perna. Só que o negócio acontece. O que aconteceu? Esse time inteiro hoje encomenda os nossos vinhos. Porque aquela experiência fez um sucesso para eles. Então, aonde é que a gente, nesse caso, fez bem? Definiu um critério certo. Qual é o nosso negócio? Vender uma experiência de valor através do vinho. Se vocês perguntarem a missão, não tem. A missão da empresa. Tem esse grande objetivo. Esse grande objetivo. E eu queria fazer então uma primeira provocação para vocês antes da gente começar. Isso foi só o aquecimento. Queria que vocês pensassem agora nas suas organizações. Beleza. Fiquem tranquilos. Por agora, nós não vamos tocar nessa ferida. Vamos dar uma anestesiada antes. Primeira coisa que eu queria separar vocês, né? O mundo acadêmico trata muito essa discussão de missão, visão e valores. Não é disso que a gente está falando. Essas coisas podem estar intimamente relacionadas, normalmente estão, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Agora nós vamos discutir um pouquinho, só para retomar o conceito aqui, né? Então, missão é o propósito da empresa. Por que essa empresa existe? Ela veio fazer o que nessa vida? Então, aqui nós estamos falando de filosofia, de uma ideia, uma coisa maior, uma coisa que não muda. Já a visão muda, se atualiza, se adapta ao contexto que a empresa está, que a área está. Ela não é filosófica, ela é prática, objetiva, mensurável. Então, quando a gente fala de missão, a gente está falando da ideia que nos define por que a gente está aqui. Quando a gente está falando de visão, onde é que a gente quer chegar? Onde que a gente quer pegar essa ideia e nos levar para onde? Vou partir dessa ideia para chegar aonde? Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos famosos para a gente se divertir. Olha só, 3 empresas que ninguém conhece. Vamos lá. Google. Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Visão. Criar um futuro mais inteligente, onde a tecnologia melhore a vida das pessoas. Até nem está nada objetivo aqui. Muitas vezes tem faturar tanto em tanto tempo, crescer, abrir teu mercado. Microsoft. Capacitar pessoas e empresas em todo o mundo para que possam realizar o seu pleno potencial. Que bacana. Uhum. Visão. Disponibilizar às pessoas software de excelente qualidade a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer dispositivo. E o mais emblemático de todos, que vocês vão matar de cara, porque fez um filme sobre isso. Quem viu aqui Fome de Poder com o Ray Kroc? Adoro esse filme. McDonald's. Servir comida de qualidade, gerando momentos deliciosos e acessíveis a todos. Visão. Ser reconhecido por proporcionar diretamente a melhor experiência em cada um de nossos restaurantes, gerando valor para nossos colaboradores e acionistas. Quem acha aqui que o core business do Google está dentro dessas expressões, da Microsoft está nessas expressões e do McDonald's está nessas expressões? Vamos lá, tem uma posição, a gente reconhece isso aqui, não reconhece? Os caras fazem isso aqui. O Google efetivamente é o dono das informações do mundo, a Microsoft
efetivamente tem soluções fenomenais para as empresas, e o McDonald's efetivamente serve comida de qualidade. Vamos discutir conceito de qualidade, né? Mas pega um adolescente de 12 anos, é a maior qualidade do mundo. Mas esses caras entregam isso aqui. Eles entregam isso aqui. Não tem sombra de dúvida que tem um alinhamento entre como a empresa opera, o que ela faz, onde é que ela vai chegar, e que essas coisas fazem sentido. Agora, alguém sabe qual é o core business do Google? Entregar a pesquisa mais correta e mais rápida. Temos um voto: entregar a pesquisa mais correta e mais rápida. Tem ainda mais? Fazer um leilão. Oi? Coleta de informações. Coleta de informações. Tá bom? Temos um voto de informações. Tem ainda mais? Publicidade. Hã? Publicidade. Como assim publicidade? Leilão de palavra-chave. Hã? Leilão de palavras. Leilão de palavra-chave, publicidade. Deu uma mudança de paradigma aqui, né? Deu uma mudança de paradigma. O que mais? Criar uma conexão. Criar uma conexão, como assim? Conexão entre uma pesquisa e algo pesquisado. Tem dúvida sobre algo, Tem dúvida. Me aproximar daquilo que eu estou buscando. Ainda no mundo da informação. Se a pessoa está carente de algum conteúdo, o Google responde. Criar uma dependência. Criar uma dependência. Agora nós fomos. Johnson, ó. Bom, deixamos resolver dores das pessoas. Tá bem? Até esse negócio de resolver dores é interessante, né? Porque uma vez a gente fez um evento de final de ano da companhia, né? E era um lugar meio desconhecido, assim. E aí a gente passou, o endereço é assim, é estrada tal, quilômetro tal, entra à direita, uma coisa assim, né? O lugar era um sítio. E aí o pessoal não queria ir. Porque esse lugar não existe. Nós demos um Google e não estava. Se não está no Google, é porque não existe. Eu falei, cara, eu estive lá. Eu estive lá, juro pra vocês que existe. Faz o que está escrito aí que existe. Então, gerar dependência, gerar informação, tudo certo. E a Microsoft? O que vocês acham que é o core business da Microsoft? Produtividade no trabalho. Produtividade no trabalho. Temos um bom voto. Quem ainda mais? Automatização. Automatização. Processos. Tá bem. Automatização, redução do nível de peso da intensidade do melhorar o trabalho das pessoas. O que mais? O que mais pode ser? Um core business da Microsoft. Tá todo mundo usando Mac, é isso? Largaram de mão o Windows, é isso? Eu me libertei do Windows. Eu fiquei 25 anos dentro do Windows, não sei como fiquei tanto tempo. E Gerar negócio. gerar negócios? Como assim? As ferramentas, né, que eles produzem geram negócios para as empresas. Assim. Tá bem, ferramentas geram negócios para as empresas. Um desenvolvedor de negócio, estimador de negócio. É a maior empresa de software. É? A maior empresa de softwares do mundo. Tá bom, mas qual é o core business? Gestão de informação. Gestão das informações, não é do Google? Pode os dois têm o mesmo core business? Gestão de processos. Gestão de processos. Vocês veem que cada um tem uma imagem, né, da empresa, de como funciona. E no caso, ao menos dessas duas grandes empresas de tecnologia, eu trouxe ícones famosos que todo mundo conheceria. Porque quando a gente sai do tamanho dos famosos, aí a coisa fica completamente duvidosa. Que eu imagino que seja o caso da gente. Se eu não conto para vocês, dificilmente vocês teriam a clareza dessa posição da vinícola. Tem uma curiosidade interessante na vinícola. Nós temos 3 públicos. Já falei isso. Casais, família, vovô, vovó,
mamãe, papai, filharada, cachorro, tio, tia e grupos de mulheres. O que esses 3 grupos de clientes têm em comum? Mulheres? Quem decide são as mulheres. Então, todo o nosso negócio, comunicação, inclusive lançamento de produtos, tem um endereço. São as mulheres. Por quê? Elas é que decidem levar os maridos para ter uma experiência, levar os namorados. Os homens saem tudo de chuteira para tomar chopp. As mulheres se arrumam todas e vão tirar foto no garden, tomar vinho. Então, se a gente não entende essa passagem do nosso negócio incógnito, né? A gente está perdendo aí a grande oportunidade. Vamos lá. Vocês falaram do Google, gestão de informações. Serve para a Microsoft, serve para a RDS, serve para a Rede Globo, serve para qualquer rádio, serve para televisão, serve para tanta coisa. Mesma coisa da Microsoft aqui. Serve para gerar produtividade, serve para empresa, para ferramenta de negócio, serve para adubo na agricultura, serve para geração de novos negócios, serve para todas as televendas. Então, vocês entendem que o modo como vocês colocam, no final, ele é extremamente aberto. Extremamente aberto. E o último aqui, que é o mais fácil de todos. Qual é que é o core business do McDonald's? Vender refrigerante que não é. Vender refrigerante? Não, não é. Vender refrigerante não é. O que é? Acho que todos com pessoas. Mas esse é um negócio interessante da tua visão, porque no final tudo isso aqui é pessoas. Tudo que a gente está falando aqui é pessoas. É Moisés ou Moacir? Eu sempre erro. Hã? Moisés. Acertei. Uf, eu chamo ele de Moacir há anos. Uma experiência para todo mundo. Hã? Uma ótima experiência para todo e qualquer tipo de público. Tá bem. Eu quero dar para vocês agora aqui uma ótima experiência, acessível a todos, disponível a todos, uma personalidade. Tem muitas coisas bacanas no McDonald's. Se você vai comer um Big Mac, o número 1, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, na França, no Japão, tem uma enorme semelhança. Tem um padrão. Tem uma gestão de expectativa que é atendida. Óbvio que na Índia, por exemplo, que não pode comer carne de gado, tem outros sabores, tem outras carnes, tem outras propostas. Então tem uma adaptação cultural, mas tem uma gestão de expectativa gigante em cima do McDonald's. Só, pessoal, a vida real não é comunicada. A vida real, o core business, não é comunicado. Vamos lá. Google, fazer receitas de produtividade, de publicidade. Isso inclui venda de aplicativo, compras feitas nos aplicativos, produtos de conteúdo digital no Google e no YouTube e Android, e taxas de licenciamento de serviço, incluindo taxas recebidas e ofertas pela Google Cloud. Então, ele gerencia os dados do mundo para vender propaganda, para vender advertising. Isso aqui eu não peguei da internet, eu peguei do Google. Só que não é a primeira página, está lá dentro. Então, as pessoas são treinadas e a tecnologia é montada para fazer receita de publicidade. O Google é a maior empresa de marketing do mundo. Para isso, ela teve que gerenciar as informações do mundo. Para isso, ela teve que ter um buscador ultra rápido. Para isso, ela teve que fazer conexão entre as pessoas. Para isso, ela teve que fazer tantas coisas. Mas tudo isso existe porque essa empresa quer vender publicidade. Então, publicamente, eu me apresento como o gestor das informações do mundo. Tornando as informações úteis e acessíveis a todos. Dentro da companhia como é que eu vou ser mais eficiente na minha cobrança, como é que eu vou
montar as regras de... É outra lógica. Óbvio que tem um time de alto desempenho de tecnologia para entregar também a gestão das informações do mundo. Mas o core business é outra discussão. Vou pegar a Microsoft. Desenvolver e vender software, serviços e dispositivos de hardware para consumidores e empresas. Então, eles têm linhas de produto para pessoas, linhas de produto para empresas. Alguém sabia que a Microsoft tinha a sua visão de desenvolver hardware? Ela tem inúmeras empresas de hardware que funcionam com as ferramentas da Microsoft. Só que isso não aparece na nossa conta. A gente olha o Bill Gates, olha o Windows, olha o Office, olha as ferramentas digitais, agora a grande moda da inteligência artificial, assim dita inteligência artificial. Mas no final, ele só quer vender software, vender produto. Então faz 1000 coisas para vender produto. Eles fizeram uma revolução dos negócios há uns 8 anos. Você se lembra do modelo de licenciamento da Microsoft, como é que era? Seria. Tu tinha que fazer um contrato com a Microsoft, tu comprava a licença, e tu era proprietário da licença, e anualmente tu pagava uma licença anual, uma renovação anual da licença. Se tu tinha mais funcionários, tu tinha que comprar mais licenças. Tu comprava algumas coisas já nas máquinas diretamente que vinham vendidas quando tu comprava um computador ou um notebook. Eles revolucionaram isso, transformaram a empresa inteira como serviço. Hoje tu assina o software da Microsoft. A Dell faz a mesma coisa com hardware. Tu não compra mais o computador. Tu assina o uso de um servidor. Então, eles, independente da discussão, eles mudaram o modelo de cobrança, mudaram, mas o core business está lá intacto. Fiel e intacto. E o mais emblemático de todos, para mim, é o McDonald's. Geração de receita por alavancagem de produtos de fast food através de franquias e locação de propriedades próprias aos franqueados. Se vocês tivessem que dar um percentual de receita, quantos por cento da receita do McDonald's ele é na alavancagem de receita através de produtos fast food e quantos por cento da receita é da locação de imóveis próprios? 28. 81% das receitas é locação de imóveis. Eles são uma das maiores empresas imobiliárias do mundo. Como é que as pessoas vão pagar aluguel? Vendendo hambúrguer. As pessoas ganham toda a técnica de produzir hambúrguer, ele ganha um royalty da franquia, que é um negócio extremamente complexo. Mas o objetivo deles é o seguinte: faz isso aqui que funciona e tu vai conseguir pagar o aluguel. E o aluguel dos pontos é muito mais caro que o lucro da franquia. Mas se ele não tem um produto top, todo marketing para vender hambúrguer, ele não pode pagar aluguel. Então, essa discussão que eu queria propor para vocês, para a gente olhar agora a nossa resposta lá do core business, com essa, vamos dizer assim, evolução de entendimento. Eu estava conversando com o dono de uma rede de farmácias, grande amigo meu. E eu perguntei para ele, cara, no final dos contos, qual é que é o teu negócio? Não, porque a gente quer disponibilizar os medicamentos, não sei o que. Eu falei, cara, vai lá com a conversa. Primeiro, 50% do que tem dentro da farmácia não é mais medicamento. O que é? Qual é que é o negócio?
Ele falou, não, nós temos agora uma grande condição de distribuição. Eu falei, ó, agora entendi. Como assim distribuição? Não, porque a gente tem um CD, porque a gente faz, porque a gente monta, porque a gente entrega. Eu falei, tá, mas isso é o mesmo que faz a outra rede, a outra rede, a outra rede, a outra rede. Aí vamos olhar a posição desse cara. Ele vende o mesmo produto para as mesmas pessoas, do mesmo negócio, ao mesmo preço. Quem toma sempre um remédio sabe quanto custa. Eu uso um colírio, porque eu sou incapaz de chorar e a lágrima que eu produzo não lubrifica. Então eu tenho que usar pelo resto da vida o colírio. Então eu tenho toneladas desse colírio. Então eu sei tudo, as embalagens, os preços, as coisas. Quando eu chego na farmácia eu sei. Se a mulher me cobrar R$10 a mais, vai estar errado o preço. Não é isso aí. Ah, agora tem o desconto de laboratório. Então qual é o negócio desse cara, pelo amor de Deus? Aí ele encurralado com as minhas perguntas, que eu vou encurralando. Aí o cara chegou para mim e falou o seguinte, não, nosso diferencial é o atendimento. Eu falei, vamos visitar os teus concorrentes. A nossa loja é mais moderna. Vamos visitar os concorrentes. O atendimento deles é tão bom ou melhor que o teu. A loja deles é tão boa ou mais moderna que a tua. E agora, jacaré? Qual é que é o teu negócio? Cara, esse homem ficou furioso comigo. No primeiro momento ele queria me bater. E aí ele entendeu. Não, cara. Eu preciso estar próximo da comunidade tal. Falei, cara, agora nós começamos a conversar. Eu vendo soluções para aquela comunidade. Então isso determina um tamanho da loja, um tipo de local para a loja, um tipo de gente que vai comprar, a necessidade ou não de estacionamento. Tu consegue direcionar o negócio. Quando ele entendeu que o negócio dele tinha um objetivo específico, que é atender aquele público. Então a presença física com quem não consegue se deslocar é fundamental. Então ele tem que estar no lugar onde as pessoas passam a pé. E aí o que ele fez? Esses caras não têm crédito. Ele montou uma solução financeira, que é onde ele realmente ganha dinheiro, vendendo remédio no carnê. Então ele virou uma financeira para quem não tem crédito poder ter saúde. Aí agora nós chegamos num negócio onde ele realmente é diferente. O cara não tem cartão de crédito. O cartão de crédito é a nossa realidade. E se tem cartão de crédito, não tem crédito. Mas com carnê, o cara vai lá e não dá para pagar na internet, o cara tem que ir na loja pagar. E ele vai, e quando ele vai, ele compra mais alguma coisinha. E ele paga, porque se ele perder aquilo ali, ele não consegue mais comprar a outra loja, ele não vai comprar. Então, ele começou a entender o negócio dele de uma outra maneira. Onde o que valia para ele era o tipo de público que ele queria atender, que solução ele ia dar. E essa é a discussão que eu estou querendo trabalhar com vocês. Essa é a primeira grande discussão. Porque essa discussão, ela orienta toda a companhia, do início ao final, do porteiro ao presidente. Vamos lá. Eu tive essa semana a experiência com uma empresa que eu admiro demais. Eu não vou falar o nome, porque estão presentes. Né? E a gente teve uma situação onde a menina de recursos humanos tinha um tema de casa para fazer. Tinha uns 10. Menina, um talento, um machado aquela criatura. Foi lá, montou, acertou, apresentou, entregou. E um dos temas de casa era atender os vendedores de médio desempenho. Por quê? Nessa companhia tem vendedores de alto desempenho, tem vendedores de altíssimo desempenho e tem uma massa de médio desempenho. Tem muitos que entraram agora que estão com baixo desempenho. Então o tema para ela foi
Cara, pega os caras de médio desempenho e vamos levar eles para ter um alto desempenho. Porque o objetivo da companhia é ter todo mundo num padrão, e um padrão elevado de desempenho. É uma companhia de altíssima performance que vende absurdo com pouquíssima gente. Os concorrentes têm, sei lá, 200, 300, 400 vendedores. Esses caras têm 20. E com 20 eles fazem mais que os outros com 400. É um fenômeno. Então a gente precisa que esses caras sejam todos de alto desempenho. Quando a menina foi apresentar o programa, ela falou, olha, eu falei com os gestores e a gente está começando pelo ciclano, pelo beltrano. Aí nos olhamos. Tá, mas eles são de baixo desempenho. Sim, mas foram esses que os gestores definiram. Eu falei, não, tu não entendeu o teu papel dentro da tua área de recursos humanos. O trabalho para levar uma pessoa de baixo desempenho para altíssimo desempenho é enorme. Demora 2 anos. O trabalho de pegar um cara que já está amadurecendo com médio desempenho para alto ou altíssimo demora 3 meses, 6 meses. Dá para colher o resultado dentro do ano. E aí ela nos olhou com os olhos desse tamanho assim, mas é que foi isso que os gestores definiram. E aí tu olha como a perda de informação dentro da companhia tira todo mundo do foco. Tira todo mundo do foco. Os gestores estavam querendo salvar alguém para não ter que demitir os vendedores de baixo desempenho. Ela acatou aquela posição tranquilamente, embora tenha sido dado um comando específico, estratégico. Esses que recém entraram, que estão com baixo desempenho, é um outro tratamento que nós vamos dar. Trata de ajudar esses do médio virarem grandes. Então, a diferença de visão da própria área, ou a desconexão da área com o inteiro do negócio da empresa, é um problema, é um grande câncer que eu vejo hoje em startups, das 30 e poucos que eu tenho contato pessoal, a essas 40 empresas que eu atendi nos últimos 7 anos. Eu vejo essa dificuldade, uma dificuldade absurda de dizer não. Não é meu, não é por aqui. Na minha visão, e é o que me motiva a estar aqui hoje com vocês, é uma necessidade do líder, de vocês, despertarem para a seriedade que é essa discussão do core business de vocês. Porque, como vocês já viram nessas grandes companhias, tem uma comunicação que é para o público e uma outra comunicação que é para as pessoas para dentro. Tem um modo de tu fazer isso poético e outro modo de transformar isso em resultado objetivo, real, grana, mercado, relacionamento, radiação. Só que, o que acontece de modo geral? Eu me deparo com um grande problema. Bom, antes de eu entrar lá, só vamos falar sobre o core business. Então, o conceito que eu estou trazendo para vocês, que é o que vai reger todo o trabalho, que hoje é um lançamento da Escola de Gestão Capo Lavor. Isso aqui depois vai ser aberto e detalhado em profundidade na formação específica. Trago aqui uma definição do meu autor favorito, chamado Antônio Meneghetti, fundador da ciência ontopsicológica. E ele traz a seguinte definição para core business. É a centralidade que motiva o interesse, a ação, a técnica e a racionalidade da empresa. Quando esse homem escreve, ele não bota nenhuma palavra a mais ou a menos. Então, quando a gente está falando de core business, essa frase de 2 linhas que vocês escreveram, ela tem que responder a estas 4 coisas: motivo e interesse, a ação, a técnica e a racionalidade. Depois a gente pode pegar alguns casos
da aula de vocês para discutir. Vamos lá, o ponto de interesse de valor dá problema. Porque ele está falando o seguinte: o core business é o que faz o problema. Onde é que é o difícil? Onde é que está a discussão? É lá que está o nosso trabalho. Oi? Resolver esse problema. Mas também da paixão, do amor, da convicção. Muitas pessoas dizem assim: Wesley, quando tu fala da vinícola, parece que muda de jeito, até o teu rosto muda. Cara, virou uma paixão. Eu aprendi tanto nessa companhia, no meio do Parreiral. São aulas que a gente pode ter com o tempo aí. Portanto, é aquilo que especifica a ambição do empresário. Motiva toda a operação de gestão. Não é uma frase fácil, vai deglutida com calma, vai, vamos dizer assim, trabalhada, vivida. Porque chegar nessa síntese que eu mostrei para vocês aqui em minutos, de 3 grandes companhias, não é fácil. E se a gente errar nisso, a gente sai para o lado contrário onde a gente queria ir. Eu nem vou tratar o tema principal, porque esse não é o foco do meu trabalho. Mas também cada indivíduo tem o seu core business individual. Vou fazer só uma pergunta e não vou tratar o problema. Quem aqui tem 100% de certeza do que veio fazer nessa vida? É esse nível de problema que eu estou falando. Por isso que não vou tratar, porque eu não sou psicoterapeuta. Né? Mas a discussão é essa. Se a gente não consegue alinhar aquilo que a gente veio fazer nessa vida com que o motivo pelo qual essa empresa dá paixão, dá amor, dá interesse, dá problema, qual é a chance desse negócio funcionar bem? A gente está acostumado a ver, eu estou acostumado a ver pessoas que amam seus negócios, se dedicam, trabalham, correm, remam. E no final das contas dá tudo mais ou menos. Tem anos que vai bem, tem anos que vai mal. Tem hora vende, hora para de vender. Hora tem problema, agora vai tudo feliz. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Eu estou dizendo para vocês que é a minha realidade essa aí, tá, cara? Eu vivo isso aí todo dia, seja nas minhas companhias, seja em outras. Por isso que eu resolvi me lançar. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa que eu puder. E aí tem uma coisa interessante. Toda a motivação para estar lançando essa escola de gestão e estar aqui conversando com vocês hoje, ela nasce do entendimento do que eu vim fazer nessa vida. E aí depois que isso começou, isso não era claro para mim até os quase 50 anos, tá? Não era claro. Eu sou um formador de pessoas, um educador. Eu tenho uma habilidade que apareceu de muitos modos na minha vida. Com 8 anos eu ia ler o Velho Testamento no púlpito da igreja, porque eu falava bem, eu lia bem, não tinha vergonha de falar em público. E era querido, todo mundo adorava ver aquele gurizinho subir no púlpito da igreja e lia a Bíblia. Sim. O padre ligava lá para casa de noite e dizia, amanhã vai ser tal passagem da Bíblia. Eu ficava ensaiando, para não errar na leitura. Chegava lá, subia com toda a imponência. Então, eu sempre tive essa capacidade de falar. Depois, com o tempo, eu consegui entender que as coisas que eu falava também tinham um modo específico de tocar as pessoas. Elas se sentiam, de algum modo, mexidas, mudadas. E aí, quando eu me dei conta disso, o que eu fiz? Cara, tudo que eu fizer na minha vida tem que estar em função da educação. Quando eu entendi isso, todas as empresas que eu invisto hoje são o quê? Empresas de educação. A minha vinícola virou o quê? Uma empresa de educação de bom gosto.
Eu tenho um curso chamado Conheça a Si Mesmo através de uma taça de vinho. Aula na faculdade é fácil de ver. Mas aí tem uma empresa de consultoria, conselheiro, é fácil de ver. E agora decidi me lançar nesse mundo da formação empresarial individualmente. Mas nasce desse entendimento individual. Como eu falei, não é o caso para a gente tratar isso hoje, né? Mas essa no final é uma questão a ser pensada, inicialmente cada um com seus botões. Depois individualmente a gente pode tentar evoluir essa passagem. Eu dou algumas orientações. Só com muito vinho, hein? Só com muito vinho, né, Carlos Eduardo? O vinho ajuda. Tira a inibição, né, dá coragem e dá saúde. Se for tinto, tem resveratrol. Se for branco, tem minerais. Então dá tudo certo, sempre funciona. Então agora, a gente falou, né, dessa serra que a gente está acostumado a viver nos nossos negócios e também nas nossas áreas. Tem muitas pessoas aqui que talvez não tenham uma empresa inteira para tocar. É esse negócio aqui, a síndrome do super-herói. Alguém sabe o que é? Já ouviu isso? Talvez os meus alunos. Não sei se eu já falei isso em aula. Acho que sim. O que é isso? Eu acredito que seja a síndrome de uma pessoa que quer resolver tudo. Bravo! É exatamente isso. Uma criatura onipotente, onipresente, onisciente, onde tudo depende dela. Mas, no final das contas, sabe, ok, todo mundo que é dono do seu negócio, todo negócio que estão começando, sente isso, vive isso. Não é um problema, não tem outro caminho. Quando começa assim. Não tem outro caminho. A questão é o que a gente está fazendo para mudar. Então não tem outro caminho. Começa assim. Por quê? Porque nem a gente sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente é, o que o negócio é, para que lado ele tem que ir. E se a gente não está na linha de frente, não está operando, apanhando junto, não aprende, não entende. Então, ok, cara, isso é normal, faz parte. A minha pergunta é, aquilo que está me sobrecarregando é o que devia estar me sobrecarregando? Na imensa maioria das vezes, a gente vai chegar à conclusão que está sobrecarregado com coisas que não eram para a gente fazer. E aí tem uma armadilha aí por dentro. Cara, é bom botar a capa de super-herói e resolver as coisas todas. A gente chega em casa no fim do dia com aquela visão. Resolvi um monte de coisa. Mas hoje o dia rendeu. Um monte de coisa que estava travada, destravou, andou. Só que tem uma armadilha atrás. Quem já sacou qual é? Não cresce. Temos um voto para não cresce. Não vai, só está resolvendo o problema, tu não está criando coisas novas. Está resolvendo o problema e não está criando coisas novas. Vamos lá, mais vozes. Senão vocês vão dormir e vão ficar bravos comigo. Porque até que hora eu tenho? Fazendo coisas urgentes e não importantes. Fazendo todas as coisas urgentes e não fazendo as coisas importantes. Não Tá bem? pensa. Não pensa. Não está trabalhando com a vida. Quem falou? Quem falou? Não está o quê? Pagou? Trabalhando com a vida. Não está trabalhando no Core Business. Ah, já tem um cara graduado em aula aqui, ó. Desenvolve pessoas. Não desenvolve pessoas. Obrigado. Vamos lá, pessoal. A armadilha é a desresponsabilização dos seus times. Os seus times têm que aprender, óbvio. A gente tem que ensinar, óbvio. Mas eles têm que resolver. Senão eles não são função para o negócio. Se à medida que a coisa aperta, é vocês que têm que resolver, significa que o time de vocês não está fazendo o que devia fazer.
Não tem outro modo de dizer. Estou pensando em palavras bacanas para não deixar ninguém magoar. Mas não tem como dizer de outro jeito. Se vocês estão resolvendo todos os problemas da empresa ou estão sobrecarregados demais, seguramente não estão fazendo aquilo que era a principal coisa que vocês deveriam estar fazendo. Não é difícil de entender. Não é. O tempo não dá para compartilhar. O tempo é o tempo. Não pode fazer duas coisas no mesmo tempo. Muitas vezes já vi que as meninas têm uma capacidade absurda de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. Até pensam muitas coisas ao mesmo tempo. Muito mais que os homens que são burros. O homem é burro. É uma coisa por vez. Mas não resolvem as coisas. É uma questão do líder. A gente, enquanto líder, está empreendendo o nosso melhor potencial, que é a capacidade de resolver a criatividade da empresa, de propor a evolução da empresa. A gente está fazendo o trabalho da nossa equipe e ninguém está pensando como o negócio deve funcionar. Como o negócio vai ter melhor desempenho. Se vocês estão sobrecarregados demais, porque eu falei, sobrecarga é normal. Todo empreendedor, cara, acorda às 5, 6 da manhã e vai dormir às 11, meia-noite. E nesse meio tempo trabalhou 12 horas, 13 horas, no mínimo. Normal, faz parte. E é por isso que funciona. Agora, o que eu estou querendo trazer para vocês? Quando não é claro o core business da companhia, nem para vocês, como é que as criaturas que trabalham com vocês vão conseguir priorizar? As pessoas que trabalham conosco precisam de orientação. E aí, o que acontece? A gente que tem a responsabilidade do final, da última linha, para piorar a coisa, não sabe nem delegar. Qual é o maior erro da delegação que eu vejo? Tu não explica o resultado que é necessário e diz o como fazer. Aí tu soma essas duas coisas junto. Tu tá sobrecarregado e tu quer que seja do teu jeito. Meu Deus do céu. Nós decretamos a empresa um processo de perda. Se vocês não têm claro aonde cada um é a diferença da empresa, e se tem claro, não dedicam 80% do tempo para isso, significa que as empresas de vocês, ou a área de vocês, não está fazendo a diferença. Está fazendo o comum, o que todo mundo faz. Aí é difícil eu imaginar que eu vou ter uma evolução de companhia, uma evolução de negócio, uma evolução de venda, e mais que isso, como a esposa do Fernando falou, esqueci o nome dela, a Nicole falou, não vão ter gente. Não vão ter gente. Então, essa discussão aqui é o resumo do que eu vejo nos últimos 7 anos. Pega as empresinhas pequenas, que estão começando agora, startup. Vou dar um exemplo de uma das que eu estou mais apaixonado hoje. Uma empresa de gestão escolar. Esses caras fizeram um software, uma agenda de gestão escolar. Ou seja, essa agenda serve de meio de comunicação dos pais com a escola. Como é que nasceu? Porque um dos sócios dessa empresa, a mãe teve que fazer não sei o quê, e ele que teve que organizar as crianças para ir para a escola. E aí, quando chegou na escola, estavam todas as crianças uniformizadas para a festa junina, e a filha dele não. E aí, quando ele chegou, ele olhou assim, a filha dele olhou para ele, aí a professora falou, o senhor não viu na agenda que hoje era o dia da festa junina, que as crianças tinham que vir fantasiadinhas? Esse homem enlouqueceu, saiu correndo, foi lá, foi numa loja, comprou fantasia, voltou, entregou a criatura na escola fantasiada. Mas ficou com isso na cabeça. E fez uma ferramenta para resolver essa discussão. Botou no celular,
mandando mensagem para os pais. Amanhã é dia de você, cuidado, amanhã tem festinha junina, amanhã tem que trazer um bolo, amanhã a criança tem que trazer material para recortar. E começou assim essa empresa. E esses caras começaram a crescer. Eu entendi que eles eram talentos como indivíduo e como tecnologia. Entrei de sócio, a empresa tinha 180 escolas. Hoje nós temos quase 1000. Então, a empresa cresceu em soluções para um tipo de escola. Pequenas escolas, onde é uma prof que aluga uma casa, na maioria das vezes, reforma a casa, recebe 25 crianças, tem mais uma ou duas tias que ajudam, tem a tia que cozinha, que é a mesma que faz a limpeza, e ela que toca tudo. É um negocinho, mas funciona. Fatura seus 80, 100 mil por mês. E mais, não tem inadimplência. Porque como uma escolinha de bairro, os pais brigam para deixar com aquela prof que sabe cuidar das crianças. Então é um negócio interessante, porque ele é desatendido, não tem solução de tecnologia, ele tem receita recorrente, ele tem um monte de coisas bacanas. E a gente entrou nesse mercado. Tem quase 1000 escolas no Brasil todo. Então, para ver como acontecem as coisas, eu vou trazer o exemplo da semana passada. Então nós estamos hoje no trabalho de mais escola, mais escola, mais escola. Uma das coisas que as profs dessas escolas precisam é de grana. Elas são peladas. Não tem dinheiro para nada. Tiver que trocar o bebedouro, é R$2.000, não tem R$2.000 no caixa da escolinha. O que eles começaram a fazer? Não, mas a gente tira aqui no banco e empresta para vocês. E a escolinha, graças a Deus. Nasceu um segundo negócio, que é crédito escolar. Como a gente administra o recebimento da mensalidade? Eu empresto dinheiro, quando os pais pagam, eu pego o dinheiro, pego a minha parte e passo para a escola só a parte dela descontada da dívida. Inadimplência zero. Nasceu um segundo negócio. Olha, sabe aquela coisa da agenda? No final a gente está virando um banco. Entendemos o nosso core business, muda a empresa. Missão, atender as escolas e as professoras de escolas. Core business, vender dinheiro para as escolas. Então a gente precisa hoje fazer soluções para botar o contas a pagar. O contas a receber a gente já tem. A prof agora chegou. Tá, mas agora quando eu tenho que pagar, eu tenho que ir lá no banco. Não tem um negócio de pagar para nós também? Esse negócio virou prioridade para mim. Mas, olha só que interessante. Uma empresa parceira que a gente apresentou, empresa séria, nacional, porte gigante, está atuando com a seccional Rio Grande do Sul. Tem 2.000 escolas. Nós de olho nas 2.000 escolas, né? Aí quando a gente foi olhar, só 30% era do nosso nicho. Os pequenininhos. 70% das escolas mais robustas. O nosso produto não é a melhor solução para elas. Ela é para dos pequenininhos. Eles querem dizer que não, a gente bota vocês, e se funcionar aqui, a gente bota vocês no Brasil inteiro. Nós estamos falando de 8.000 escolas. Aí eu falei, nós com 1.000, 8.000, é um negócio que vale a pena a gente se expor, né? Aí o cara olhou o software e falou assim, só tem uma coisa. A gente precisa de um software, uma solução de vocês, que ele faça gestão do desempenho escolar das crianças. Cara, eu preciso desenvolver o contas a pagar. Meu negócio é vender dinheiro para as escolas. E os guri, de olho nas 8.000 escolas, não, a gente faz. Por quê? Não, a gente não faz. Nós não somos uma empresa de serviço. Nós temos que vender o nosso produto. Nós temos que vender dinheiro para as escolas. E os guri, não, a gente faz. Aí, tá bom, obrigado, não, vamos estudar. Chegamos em casa, rapaz, vocês estão loucos, velho. Nosso negócio é fazer o contas a pagar para poder garantir que essas escolas vão crescer com o nosso dinheiro que nós vamos emprestar para elas, vão pagar as contas, elas vão ficar presas com a gente, vão lançar outros produtos, vão vender seguro para essas crianças, vão vender medicina para essas crianças. Não tem nada de gestão de desempenho escolar. Gestão de desempenho escolar é outro software. Não, a gente contrata de um parceiro e não vamos nem nos empenhar em fazer. Resulta,
nesse mês a gente estava discutindo, faz, não faz, faz com quem, quanto custa, quanto cobra, como é que faz. Adivinha o que aconteceu com as vendas? Caiu. Não bateu a meta. Não bateu a meta. Bastou a possibilidade de ter um novo negócio se distraindo do dia a dia. Só a possibilidade. Comigo brigando e gritando, não, pelo amor de Deus, não. Eu sou minoritário, então eu não tenho poder de mando. Embora eu tenha vontade de pegar e esganar um de vez em quando. Mas, cara, eles são muito bons. Essa é a discussão do dia a dia. Acho até que a gente vai conseguir organizar para fazer. Tá? Mas essa distração veio de uma coisa fantasiada de oportunidade. Não, mas é uma oportunidade. Vamos ter mais uma solução na nossa ferramenta. Nós vamos ter mais uma proposta. Nós vamos ter mais... Cara, tá tudo certo. É uma oportunidade, o cliente vai pagar o produto, vai incorporar uma função que a gente não tinha, vai. Mas não é o nosso negócio. Eu preciso do conta a pagar. Eu preciso do conta a pagar. Eu preciso da escala de venda na escolinha. Tem quantas tiazinhas tem? A nossa expectativa é que são 50 mil escolas no Brasil desse porte. Nós só temos 2 na África que falam português, que estão usando também. Lá eu não sei como é que nós vamos fazer, porque eu não consigo vender dinheiro na África. Mas é uma visão, é um modo de impostar a prioridade, de impostar o negócio. Então, o empreendedor, sobretudo o jovem, é totalmente distraído com milhares de oportunidades. E essas oportunidades ótimas, se não passarem pelo critério como isso reforça, melhora o meu core business, tem que gerar dúvida. É uma oportunidade, mas é para mim? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Quantas oportunidades estão passando na frente de vocês que vocês são tentados a se envolver que não são de vocês? Eu estou acostumado a ver inúmeras companhias se envolver com 1000 coisas e perder o simples do seu objetivo, do seu negócio. Então, por isso, né? Essa é a discussão, né, cara? Vamos lá. Se a gente está sobrecarregado fazendo 1 milhão de coisas, não está pensando nisso. Não está discutindo o que a gente tem que fazer. Qual é o nosso papel? Qual é que é o nosso negócio? O nosso papel dentro do negócio. Essa discussão não existe. Vou fazer a pergunta, vou fazer uma enquete aqui. Sem problema. Quem pensou em como evoluir o seu core business, ou a essência do seu negócio, em inovar na essência do seu negócio no último mês? Levanta a mão. 2. Me surpreenderam até. Me surpreenderam. Foi muito mais do que eu imaginava. Deu uns 10. Tá. Eu estou acostumado a ser 0. Muitas pessoas até se mobilizam para vir para cá porque sentem essa crise. Não conseguem formalizar bem o que é, mas sentem essa crise. A minha proposta para vocês é: vamos nos empenhar um pouquinho para entender o que é o core business e, mais do que isso, qual é o meu papel dentro desse core business para que a companhia ande, funcione. Esse é o trabalho. Eu queria passar para encerrar aqui. Meu Deus, eles estavam com receio que eu não ia conseguir, que não ia dar, que o conteúdo não ia dar. Quero fazer uma metáfora para vocês. Meus alunos, a maioria acho que já viu, mas tem tantos aqui que não viram. Eu vou apresentar uma metáfora da natureza. Queria ver o que vocês entendem que está acontecendo. A África é conhecida pela sua rica vida selvagem. Diversas espécies de animais só são encontradas nessa parte do mundo. Manadas gigantescas de gnus, impalas e zebras
cobrem as savanas. Animais como elefantes, búfalos e rinocerontes são um dos maiores animais do mundo. Na água vive um grande predador, o crocodilo do Nilo. Além de um outro animal gigantesco que passa a maior parte do tempo na água, o hipopótamo. Além dos famosos predadores terrestres como o famoso leão, leopardo, hienas e cães selvagens. Mas na África, também existem muitos outros animais pequenos que não são tão famosos, mas são tão incríveis como os famosos. Um desses incríveis animais é o porco-espinho. Os porcos-espinhos africanos machos e as fêmeas pesam de 18 a 30 quilos e têm cerca de 1 metro de comprimento. Esse porco-espinho é um tipo de roedor que possui espinhos longos e afiados, de até 50 centímetros de comprimento, que cobrem toda a coluna. Um animal que for tolo o suficiente para atacar um porco-espinho vai se deparar com grandes espinhos afiados e resistentes que oferecem proteção altamente eficaz contra predadores. Quando um predador ataca o porco-espinho, ele pode armar, colocar seus espinhos para cima e o predador pode se dar muito mal. Imagens de cobras mortas depois de comer um porco-espinho ou até mesmo o poderoso leopardo com o corpo todo perfurado já foram vistas. Quando um predador se depara com um corpo cheio de espinhos desse porco, eles geralmente desistem e logo saem com alguns machucados. Mas em alguns casos já registrados, os leopardos ou outros predadores podem até morrer se continuar atacando esse animal. Quem entendeu por que isso aqui significa que tem algum valor para a nossa conversa? Os espinhos sabem o que ele veio fazer no mundo. O porco-espinho tem certeza que ele veio aqui só para se defender. Isso. Ele sabe o que eu fiz. É o modo como o corpo da empresa precisa ser protegido. O modo como a empresa precisa ser protegida. Tá? Tem interessantes visões aqui agora, né? Interessantes. Mas isso aqui faz parte de uma fábula, de um provérbio muito antigo grego, que é a eterna briga entre a raposa e o porco-espinho. Aí começa assim: a raposa conhece muitas coisas, mas o porco-espinho conhece uma coisa fundamental, uma coisa extremamente importante. A raposa é manhosa, inteligente, rápida, charmosa, engenhosa. No embate com o porco-espinho, quem é que ganha? O porco-espinho. O que a gente pode aprender dessa discussão? No embate entre engenhoso, inteligente, rápido, estrategista, contra o hipereficiente, quem é que vai ganhar? O hipereficiente. Essa é a provocação que eu queria deixar com vocês. A raposa tem cada vez uma estratégia diferente. E o porco-espinho pensa assim: ah, meu Deus do céu, lá vem ela de novo, será que não vai aprender nunca? O porco-espinho não faz grande coisa. Vai lá, balança o seu corpo, acha o que comer e vai para casa. Mas naquilo que ele faz, ele é extremamente eficiente. Ele é um dos melhores. Independente do tamanho do oponente, ele é um dos melhores. Aquilo que ele faz à perfeição garante para ele o diferencial de tudo. Faz uma coisa à perfeição, se defende.
E aí vem uma frase final para nós discutir. Eu sei que tem mais um ou dois slides, nem me lembro, mas... A gente tem características de pessoas. Pessoas raposa e pessoas porco-espinho. Pessoas raposa se espalham, se dispersam, se movem em muitos níveis. Não conseguem integrar, botão R, o seu pensamento em uma visão unificadora. Já as pessoas porco-espinho simplificam o mundo complexo. Transformam as possibilidades em uma única ideia organizadora. Um princípio básico que orienta tudo. A pergunta é, se vocês têm um modo de pensar raposa, vê conexão em tudo, vê possibilidade em tudo, vê liberdade em tudo, vê negócio em tudo, que tipo de pessoa vocês têm que ter junto com vocês? Pessoas porco-espinho. E se acontece o contrário? Aí nós podemos ter pessoas raposa. Não adianta ter um time inteiro de raposa ou um time inteiro de porco-espinho. Então, quando a gente entende o core business, a gente vai começar a ter essa discussão. O meu papel aqui é esse, e aqui ninguém vai ser melhor do que eu. E nós vamos entrar lá depois na formação no conceito famoso de competência competitiva. Agora, o que eu estou acostumado a ver? Uma pessoa, um líder, como nós aqui, sobrecarregado até os tubos de coisa para fazer, vendo oportunidade, condição e em tudo que é lado, cercado de pessoas que não sabem bem o que elas têm que fazer, recebendo informação pensada e atravessada, onde não interessa o resultado, ela ganha uma informação do como resolver os problemas. E aí isso é um coquetel que fica cada vez pior. Aí a gente vai discutir por que a empresa não cresce. Aí tu olha assim, o vizinho do lado que está no mesmo segmento, no mesmo mercado, no mesmo momento, com um produto parecido, cresce. E a gente não cresce. A gente tem azar. Será que é azar? Por isso eu estou dizendo, isso é o que me motiva, né? Essa frase aqui, ele é de um cara, do Jim Collins. Acho que ele está aqui. Esse texto, como ele está montado aqui, eu tirei de um livro. Eu não sou muito de ler livro americano, meio contra os americanos. Mas a gente tem que respeitar as coisas que funcionam. Esse cara aqui, ele escreveu esse... Jim Collins aqui escreveu um livro, Empresas Feitas para Vencer. Nesse livro, ele estudou as empresas, independente do segmento, que cresceram 10 vezes mais que o seu segmento por 10 anos consecutivos. Ou seja, empresas que continuadamente, repetidamente, tiveram desempenho 10 vezes melhor que todo o seu concorrente. Por 10 anos. São empresas para a gente entender. Essas que ele chamou de feitas para vencer. E aí, uma das coisas que ele trouxe foi essa. Que ele aprendeu olhando essas empresas. As empresas feitas para vencer têm uma ideia unificadora. Como é que chama essa ideia unificadora aqui na nossa aula de hoje? Tem uma ideia unificadora. E ela é clara, ela é entendida, ela é aplicada, ela é critério de decisão. Como priorizar, como dizer sim, como dizer não. E aí essa frase aqui passa a ter todo sentido. Qualquer coisa que não esteja relacionada com a ideia unificadora não tem a menor relevância. É dura. É dura essa frase. Eu trouxe essa frase, não é minha, é lá do cara. Mas ela nos bota para pensar. Nos bota para pensar. Quantas coisas a gente trata com as mesmas relevâncias? Tudo, vamos lá, um sintoma fácil de ver, né? Os nossos problemas ou as nossas ações, todos têm a mesma relevância dentro da companhia? Impossível. Impossível. Então, essa discussão
No final, eu trouxe uma frase filosófica, porque para mim, o mundo é filosofia. A filosofia é a minha paixão atual. É onde eu tenho dedicado meus finais de semana em estudo. Não a história da filosofia, mas a filosofia como ontologia. E eu trouxe uma frase para vocês. Rem tene verba sequentur. Rem é o aplicado de res. Res do latim quer dizer? Coisa. A res é a coisa. A res pública, a república é a coisa pública. Então res é a coisa. Tene, segura, mantém, cuida, pega. Então, pega aquela coisa aplicada, aquela coisa que é a tua. Verba quer dizer a ação, o verbo. Ou seja, mantém o teu ponto. Pega o que é o teu, que a ação e o resultado vem na consequência. Vem na sequência. Ou seja, o critério para o resultado vir na consequência é mantém o teu ponto. Rem tene. Essa frase aqui tem 2.500 anos. Segue bem atual na minha visão. Então a proposta para vocês é a seguinte. Eu lancei um curso de gestão. São 2 modelos. O primeiro são 3 eventos, ou um dia de imersão. E o primeiro já está marcado, que é dia 19 de outubro, um dia de imersão, onde a gente vai tratar 3... essa é a chamada, né? Falei antes. Vai tratar de 3 grandes questões em cima do core business. Primeiro, definição, identificação e informação do core business. Depois de tudo que a gente discutiu, vocês podem avaliar agora aquela frase lá do início. Com outro olho crítico, um outro olho diferente agora. Ver se aquela frase deixa claro qual é o ponto que tem que pegar para que o resultado, a ação venha de consequência. Aquela frase que vocês botaram é o Rem tene. Então, nesse curso, o que a gente vai fazer? Eu vou ajudar vocês, individualmente, a identificar o seu core business. Dar nome, sobrenome, característica, entendimento. E no primeiro momento, a gente vai entender como comunicar este core business. Porque uma coisa a gente já viu é a comunicação interna na companhia. Outra coisa é como a gente vai apresentar isso para o mercado, para o cliente, para os fornecedores, para fora. No segundo, a estratégia envolvida no core business, sob 2 pilares, financeiro e comercial. Porque a imensa maioria das empresas que eu vi não sabem de onde vem o dinheiro. Muitas empresas maduras têm total segurança de onde vem o dinheiro. Agora, a quantidade de empresa que é uma grande conta de receita e uma grande conta de despesa, vocês não têm ideia. Ou seja, a gente não entende do nosso investimento, do nosso gasto, o quanto está indo para o core business, quanto está indo para a despesa fixa, quanto está indo para investimento, no crescimento, o quanto está indo para novos negócios, o quanto é, sei lá, inovação. Isso não está visto dentro do negócio. E no terceiro momento, nós vamos falar de inovação sobre o core business. O que é essa inovação? Vou deixar aqui, vou botar o QR Code, senão eles me matam. O que é inovação sobre o core business? Vou dar 2 dados para vocês, só 2. No Brasil, hoje, nós temos verba federal. Quanto vocês acham que é a verba brasileira para investimento em inovação? Alguém tem alguma ideia? Juliana quieta. Ela participou do curso comigo. 210 bilhões de reais. Mais da metade desse dinheiro
ele é não reembolsável, ou seja, o famoso fundo perdido. Se chamar de fundo perdido, os caras nos cortam a paciência. Não reembolsável, ou seja, um dinheiro de graça do governo. Sabe quem é que está tirando esse dinheiro hoje? Alguém tem alguma ideia? Quem são as empresas campeãs de recolher essa verba? WEG, Gerdau, Randon, Tramontina, Marco Polo. 3 farmacêuticas tiraram, no final de agosto, as 3 somadas, 1.350 bilhões de reais. Mais ou menos 450 a 500 milhões para cada uma. Para pesquisa e inovação. A minha pergunta é: por que a gente não tem esse empenho dentro de tantas coisas que a gente faz? Dentro de tantas coisas que vocês fazem? Vamos lá, eu fiz essa pergunta para mais de um empreendedor e a resposta é assustadoramente difícil. Vamos supor que dinheiro não é problema. Vou te dar aqui dinheiro do nosso tamanho. Te dou 10 milhões de reais para tu investir na tua empresa. Como é que tu vai gastar esse dinheiro? Não tem a resposta. Não sabem. Não tem a resposta. O que é prioritário? É abrir uma nova unidade? É trocar um produto? É abrir um novo produto na mesma unidade? É expandir uma área? O que é prioridade? Vocês entendem que sem critério quase nada faz sentido. Mas é assim que eu vejo inúmeros empreendedores decidirem o seu dia a dia, impulsionados, empurrados pela urgência do momento, do minuto que estão vivendo. A minha proposta para vocês é o seguinte: vamos passar um dia de imersão, vamos trabalhar um dia e vocês vão sair com uma visão inicial do core business de vocês. Uma linha de visão de como isso deve ser visto financeiramente e como isso vai ser empurrado comercialmente, e depois uma linha final onde estratégias de inovação em cima deste core business de vocês. O Brasil tem mais de 70 agências de desenvolvimento, desesperada por bons projetos de inovação. E agora? Dúvidas, perguntas? Eu estourei o meu horário, foi até as 8h30, mas eu comecei 10 minutos atrasado. Onde vai ser? Vai ser aqui, sábado, dia 19. Começa às 9 da manhã. 9 ou 8? 9. Para o pessoal, se quiser vir de Santa Cruz, poder vir com calma, não precisar vir correndo. Pessoal, vamos lá. Essa provocação aqui, né, ela nasce da vida real. Tudo que eu falei para vocês aqui foi inspirado e vivido diretamente comigo. Teve exemplos que eu dei aqui muito duros, muito bacanas, que são da semana. E nós estamos recém na quarta-feira, ou terça-feira. Então é um olho mais atento que a gente pode ter em frente ao nosso negócio. Eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar, me xingar, como vocês quiserem. O que eu tinha preparado era para hoje, era só para deixar vocês em problema. Oi. Ah! Obrigado. Como num dia a gente não tem como evoluir tudo, dentro desse projeto tem 3 mentorias individuais comigo, do grupo de aula. Ou seja, em 3 vocês vão sair com um tema de casa desse tamanho. Quando vocês forem tentar resolver os temas de casa, vocês vão ter dúvidas.
Então nós vamos ter 3 encontros, um por mês, online, cada um no conforto do seu escritório, para tirar as dúvidas e andar, fazer destravar as ideias que vocês tiveram em função do curso. Então, é uma lógica de novo, responsabilizar vocês. Porque o que eu tenho receio que aconteça? A pessoa vem para cá, entende, sai sobrecarregada, sai com uma cabeça, e aí amanhã chega no escritório, o dia comendo, o problema pegando, essa tensão vai diluindo, 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 diluindo. Daqui a um ano, a gente se encontra para falar de novo das mesmas coisas, vão dizer, putz, eu escolhi isso, eu escutei isso aí há um ano atrás. Eu quero evitar essa discussão de um ano atrás. Porque esse investimento que vão fazer, ele não vai dar fruto no dia 1. Vamos lá. O primeiro passo é vocês entenderem. Depois tem uma mobilização inteligente a ser feita dentro da empresa. Sem ela, nada vai acontecer. Então tem tempo. Tem tempo para a gente resolver as coisas. Dúvidas? Alguém tem um comentário? Lucas. Posso dar um depoimento? Por favor. Até pra frente. Bom, o Wesley não me pediu, nem me convidou direito para vir para cá, eu meio que me meti para vir, né? Porque a gente já tá junto há uns 6 anos, mais ou menos. E ele não comentou essa história, mas eu acho que vale citar, né? Eu tive aula com o Wesley há uns 6 anos atrás. E aí ele comentou na aula que tinha vindo da participação da empresa e que, conversando depois, ele disse que ia começar a dar consultoria. E aí, isso é 2018, né? O Ara tem meu sócio está aqui, não me deixa mentir. E aí, nós estávamos numa fase muito difícil da empresa, um monte de problema. E aí eu disse... Aí conversando com ele, dava problema na sala comercial, né? No fim a gente fechou, depois mudou, não sei o quê. E a gente começou a nossa relação profissional, né? Não de aluno e professor. E aí ele disse, cara, eu vou dar consultoria empresarial e tal. Eu disse, bom, eu tenho vários clientes empresários, eu posso indicar alguns, mas eu acho legal se eles pegar uma empresa que está com dificuldades e levantar ela, deixar ela muito bem e fazer um grande case. Aí seria mais fácil. Onde é que eu tô metido, né? Isso faz sentido. Tu tem alguma dessas para indicar? Eu sei. A minha. A minha? A nossa? Ele é sócio da Private Imóveis, né? E a Private é uma das principais consultorias para solução de residência de alto padrão em Porto Alegre. Então, daí que a gente se encontrou. Mas aí, para concluir o ponto, e aí eu disse, então vamos começar com a nossa aqui. Ele disse, não, tá, vamos embora e tal. E aí eu me lembro que eu falei pro Eduardo, pro Juliano, disse, cara, eu tô com um cara muito bacana e tal, pra gente fazer uma consultoria aqui na empresa. E eles não conheciam o Wesley ainda. E aí eles diziam, não, mais um consultor. Consultor, não, é caro isso aí, não tem nada no nosso negócio, não esquece. E aí eu falei, olha, o pessoal não tá muito aberto. Ele disse, não, chama eles aqui em casa. A gente foi lá na vinícola, lá na casa dele, lá no Recanto, né, começando com o vinho e tal. Aí, assim, a experiência. Bom, aí a turma começou, né, a se abrir, né? E foi muito bacana que o Wesley nos provocou a fazer um churrasco, né? E nos botou para fazer junto. Trabalhar. Para trabalhar. E começou a nos observar como sócios. Não sei se estou dando spoiler aqui, mas acho que é válido. E no fim, fomos à mesa e tal, e jantamos, e foi arroz, uma carne e uma salada. Isso, coisa simples. Extremamente simples, mas tudo ficou estupendo. E ali o Wesley já começou a aula, né? Então, olha, vocês percebem que chegar no simples foi complexo, porque essa carne a gente buscou em tal lugar, o azeite era Itália, tudo foi feito com muito carinho, muita atenção, muito empenho, e no fim ficou maravilhoso. E aí, enfim, o pessoal saiu dali já muito encantado e a gente começou a partir dali a trabalhar. E
aí é muito louco estar aqui contando, porque 6 anos depois a empresa virou líder de mercado, né? Hoje a Private tem resultados incríveis a níveis nacionais, inclusive. Estamos em São Paulo há 5 anos, né? Foi uma das primeiras imobiliárias gaúchas a ir para São Paulo. E, enfim, temos 1000 planos aí para frente com o Wesley. O Wesley senta toda segunda-feira conosco. Já... tem uma passagem interessante. É prof. É prof. Não dá para deixar de contar, né? A primeira passada do Wesley na empresa foi um mês, 2 meses. Foi um mês e pouco. Mês e pouco. Conversou com várias pessoas da empresa. Fez aquelas perguntas ali que ele contou antes, o que é alto padrão, cada um respondeu de um jeito. Eu não ia dizer que a empresa era dele, né? Mas ele falou. Não, e aí a gente começou a entender o tamanho da confusão que nós estávamos fazendo. E ele deixou um relatório lá, com muitas páginas e muitas coisas para fazer, né? Um plano de ação. E eu me lembro que eu fiquei com tanta raiva, que era tanta coisa assim, tipo assim, quase tinha que fazer a empresa do zero. Assim. E eu me lembro que eu botei na frente de um quadro, ficava eu e o Eduardo, o Juliano, nós mandamos para São Paulo. Ficava o Eduardo, tinha um quadro, e eu escrevi todos esses projetos que tinha que fazer. E eu olhava todo dia com raiva, assim, tem que fazer tudo isso aqui. E aí fazia, e ia lá e pá. E nisso acho que passou um ano, e chamou o Wesley para ir lá de novo na empresa. Tem uma... Eu falei assim para eles, cara, o negócio é o seguinte, tem um tema de casa enorme para fazer aqui. Não adianta me chamar aqui antes de fazer o tema de casa. Que eu vou dizer, vocês vão fazer as mesmas coisas que já estão aí no tema de casa. Então quando vocês fizerem, vocês me chamam de volta. Mas nunca mais eles vão me chamar. Morreu, não tem, nunca mais, agora vocês estão vendo a história. Então realmente era bastante coisa e a gente foi fazendo e eu gostava de dar o check, né? Pá. E aí chamamos ele e aí ele ficou impressionado assim, com a quantidade de coisa que a gente tinha feito, de fato. Não esperava. E como que foi feito, né? Uma certa qualidade aí também chamou atenção. E eu acho que o Wesley é uma das pessoas que eu conheci que é mais focado no sucesso do cliente que eu já conheci. Porque, assim, se a gente não fosse, de fato, pegar com força, ele nem ia trabalhar conosco. Né? Então, ele vai pegar pessoas que realmente estão a fim de fazer. Né? Não é para ele vender o tempo dele, vender o consultoria, vender o serviço dele. Se a pessoa não tiver afim, se não for realmente trabalhar com afinco aí, ele nem pega. Né? Então, eu quis dar esse depoimento aqui espontâneo, porque eu sou muito grato a e nem sei o que nós ia estar fazendo se não fosse esses 6 anos juntos aí. Eu queria agradecer muito aqui e te parabenizar aí pelo evento. Obrigado, meu querido. Isso de fato não estava combinado. Né? Então, o Lucas, o Juliano e o Eduardo acabaram depois virando amigos, né? A gente tem hoje até um segundo negócio deles, que que eu sou sócio junto, que nasceu também desse embrião lá de 2018. Então, a discussão é simples, né, pessoal? Vamos lá. Muitas pessoas acham que isso é prepotente, que eu vou dizer. Eu também, às vezes, acho que vou tentar falar do modo sem ser prepotente. Né? Tecnicamente ou financeiramente, eu não precisava fazer mais nada. Podia ter largado já. E administrar as receitas. Os investimentos. Então, eu estou me dedicando para entrar nesse mundo aqui, porque realmente entendo que tem um valor para dividir. Tem pessoas que eu posso apoiar, se elas tiverem afim. E eu tenho até hoje um histórico bem bacana, 100% de resultado. Então, obviamente a gente não faz nada sozinho, mas quem tem a vontade, quem está afim, quem se disponibiliza, vai entrar em crises sérias, individuais, que no final é o grande motivador. Esse desconforto da crise é o que nos empurra, né? Mas a recompensa no final, ela é bem legal, porque é uma sensação de missão cumprida junto com uma sensação de capacidade. Eu posso, eu que fiz, eu resolvi,
Mais que isso, eu mudei. A coisa mais difícil é o ser humano mudar. O ser humano se adapta, mas não muda. Quando a gente encontra pequenas coisas que podem fazer a diferença, a gente no final é exemplo para tudo dentro da empresa. Vocês são os exemplos para tudo. Se vocês mudarem um pouquinho assim para entender esse discurso, não temos limite.